Pegue seu ego, jogue de lado, entenda que você tem defeitos, que você tem erros e você não é uma pessoa perfeita. Você precisa de uma outra pessoa diferente de você para que some, certo? Isso vai doer. Essa outra pessoa vai falar coisas que você não consegue entender por quê, porque ela é diferente de você, lembre disso. Mas ela vai estar ali para somar, juntos, pelo bem comum, para construir um império, algo realmente superior, em que, se você estiver sozinho, você não chegaria nem perto disso. E entender que vai existir essa diferença, e você vai jogar seu ego do lado, e você vai construir algo realmente superior. Fala, minhas bênçãos. Antes de começar o nosso podcast, eu quero falar do nosso patrocinador oficial, que é o BençaCell. Um espaço técnico onde você vai levar o seu smartphone, onde são especialistas na linha Apple. Então, se você quer viver uma experiência de um reparo com transparência, peças premium, vai lá no BençaCell, vai ficar aí o Instagram, para que vocês possam acompanhar essa empresa, se sentir confiança e levar o seu smartphone lá. Fala, minhas bênçãos! Mais um episódio extraordinário está começando. E hoje eu estou com uma dupla. Jovens, talentosos, que conheceram o empreendedorismo há 12 anos atrás. E que eles me ensinam muito sobre sociedade. Eles se reinventaram, se tornaram empreendedores, mas acima de tudo eles se tornaram sócios leais. O que eles fizeram? Como eles conseguiram gerar essa mentalidade em meio a tantas discussões hoje de empresas sobre sociedade? Nós vamos aprender um assunto muito delicado, mas um assunto que prosperou a vida deles, pois foi essa sociedade que eles se completaram e hoje eles geram faturamento de milhões, reformando casas de alto padrão aqui no estado de Sergipe. Calma, mas antes da gente começar esse papo, a gente vamos agradecer a Deus, fazer a oração para que Deus nos abençoe nessa conversa e você que está em casa seja verdadeiramente impactado com tudo aquilo que vai ser debatido aqui nesse papo de bênção. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por estar aqui nesta mesa e a cada dia o Senhor tem trazido pessoas extraordinárias para esse podcast, para através das experiências que eles viveram, a gente possa mudar o nosso nível de mentalidade, se posicionar de forma correta, se conectar com as pessoas certas. Visita agora cada casa, cada pessoa que está ouvindo esse podcast e que a gente possa viver o extraordinário, pois o Senhor veio para trazer vida e vida com abundância. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos para o momento que interessa. É uma alegria receber vocês. Saiba que vocês são uma referência para mim, tanto no critério de jovens, no empreendedorismo, como na lealdade à sociedade de vocês. Né? É muito difícil hoje a gente construir uma empresa sozinho, porque infelizmente lidar com pessoas não é fácil. E vocês se conectaram e formou uma grande empresa. E eu posso falar isso que a 30, ela não é algo apenas que empreende, ela muda a vida das pessoas que são conectadas com vocês através da reforma. Então, eu quero lhe agradecer pela oportunidade de vocês terem vindo aqui conversar, falar um pouco da sua história. E eu quero que vocês se apresentem, falem um pouco sobre vocês e aí, no decorrer da conversa, a gente vai fazendo as perguntas. Pode ficar à vontade. Pronto. Elson, pode começar aí. Então, me chamo Elson, né? Um dos sócios da 30, que há mais de 10 anos a gente vem construindo e desbravando esse mercado de reformas, né? E a gente se sente honrado, finalmente a gente conseguiu chegar a esse encontro aqui, né? Que tantas vezes a gente tentou marcar, mas finalmente a gente está aqui podendo compartilhar um pouquinho da nossa experiência, um pouco da nossa história para todo mundo que está assistindo aí de casa. Me chamo John Santiago, sou também, né, um dos sócios. Aqui é um prazer poder estar compartilhando e realmente o objetivo da reforma é transformar a vida das pessoas e a nossa história também poder transformar, né? O impacto ele não é só diretamente, ele tem que ser direto e indiretamente através da nossa história, nossa conduta, a nossa lealdade e honra. Eu acho que é um dos pontos principais que a gente trabalha, é a honestidade dentro da nossa empresa. Então, John,
Vamos lá. A gente vê muito pessoas abrir construtora, né? O forte hoje é reforma não, é construção, né? Aonde vocês juntos conseguem entender que a forma seria um bom negócio? E aí, há 10 anos atrás, como você criou essa mentalidade, vocês dois, e decidem se unir? Como isso aconteceu? Fala um pouco aí de como tudo iniciou. No início a gente não pensava que seria uma empresa de reforma, exatamente. A gente pensaria que ia começar, porque todo mundo tem um começo, e o começo geralmente é reforma. Todas as empresas, quando elas vão crescendo, elas crescem para construção. E aí a gente foi vendo que o mercado de reforma existia uma necessidade gigante e ninguém estava trabalhando ali nela. E aí a gente foi estudando, pesquisando, a gente viu que o mercado de movimentação financeira em reforma e um exemplo, as percas que tem em reformas são milhões por dia. Né? Obras erradas, orçamentos, estresse, separação, né? Reforma, tudo que envolve o dinheiro e você não tem aquele cuidado, ele gera um problema grande na sua vida. Então a gente entendeu que a reforma nos abraçou. E a gente tinha uma inspiração também, que era uma empresa que era os Irmãos a Obras. A gente sempre olhava, a gente nunca conseguia entender como era que eles trabalhavam, a gente conseguiu mapear e conseguir realmente trabalhar da forma que eles trabalham, só que aqui no Brasil. E a gente começa isso em Sergipe, né, o começo da nossa história. E a gente, um exemplo, gosta muito do trabalho da reforma. Agora sim, tem muita, como é que se diz? Hoje, obviamente, com 10 anos a gente conseguiu vencer, né, as etapas sem ter tanto transtorno como era no início. Mas a gente já passou por muita dificuldade por conta disso, porque não existem informações sobre reformas. Quase ninguém sabe. Quando a gente começa a falar, o pessoal não tem noção. Então, pessoal, é uma coisa que chama muito bastante atenção, porque assim, são dois jovens decididos a empreender, mas com duas mentalidades diferentes. Ele foi criado de uma forma, você foi criado de outra. Então, consequentemente, existem pensamentos diferentes e vocês decidem se encontrar nesses pensamentos e se tornarem sócios. Existiu algum momento em que vocês pensaram em desistir? Existiram algumas divergências no início? E como vocês conseguiram se reencontrar nessa sociedade? Perfeito. Logo no início, né, quando a gente, lá nos primórdios, antes de existir a 30, né, que toda essa ideia ela surgiu dentro de um ônibus, né, é engraçado que toda a nossa trajetória ela se dava o quê? A gente se conheceu na faculdade e toda vez, a gente até chegar no ponto de ônibus, a gente ia conversando, né, e aí no ônibus, até chegar em casa, era um trajeto muito grande. Então imagine que só de condução, às vezes era mais tempo do que o que a gente passava na faculdade. Então a gente aproveitava essa trajetória para conversar de tudo que você imaginava, né? E aí foi nessas trajetórias em que a gente sempre se questionava o que a gente vai fazer quando a gente terminar o curso, né? E muitos diziam, eu vou fazer medicina, nada a ver, né? Ou ia para outra área. Não tinha um objetivo de continuar naquilo. E a gente sempre pensava, poxa, se a gente tá aqui, o que a gente pode fazer? E aí, nesse meio tempo da trajetória, né, de uma pessoa, por que a gente não abre uma empresa, né? E eu, naquela época, tinha o quê? 16 anos, né? Nem de maior sequer era, né? Então, eu lá sabia que podia abrir empresa, que podia... Eu não imaginava que isso seria um caminho. Eu imaginava que o caminho seria o quê? Você ir trabalhar para uma outra pessoa. Então, nunca se foi ensinado pra gente, pra mim, especificadamente, que a gente poderia chegar e abrir uma empresa. E aí foi nesse ponto que John acendeu esse alerta. Eu digo, como? Naquele primeiro momento, sempre questionando, porque eu não saberia como que isso seria possível, principalmente para dois técnicos em edificações, né? Muitas vezes as pessoas acham que a gente é engenheiro, arquiteto, não. Nós somos técnicos em edificações. E aí, a gente, como é que isso é possível? Como é que é possível para dois técnicos terminar, sair da faculdade e abrir uma empresa? E aí foi nisso que ele falou, eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto, né? Se isso realmente era um caminho, se isso era possível. Naquela fase, era uma fase que o Brasil passava por uma crise muito grande, né? Lá ali, imagine, 2013, 14, então
O Brasil não passava tinha oportunidade nem pra gente estagiar, era muito difícil, muito difícil. Quem viveu essa época sabe. E o mercado de construção civil estava muito de caos, por causa de todos aqueles problemas Lava Jato, etc. Então, tudo virou de cabeça para baixo. E aí a gente pensou, esse é um caminho, é uma alternativa da gente trilhar realmente o nosso próprio caminho. E aí foi aí que eu comecei a estudar sobre isso, né? Primeiros livros ali, geração de valor, isso. Eu digo, peraí, opa... Estão me dizendo que eu posso ter isso, conquistar isso através desse caminho, cujo que antes me disseram que eu só poderia trabalhar para os outros. E aí foi onde a gente começou. John, é aqui. Daqui, quando a gente se formar, a gente já vai abrir empresa. E aí a gente topou isso. Naquele tempo a gente ainda estava tentando buscar mais sócios, né? A priori a gente tinha decidido, porque existia um grupo ali que ia todo dia de ônibus com a gente, né? Que conversava isso, mas eu e John, a gente desde o início trouxe essa sintonia e chegou naquele ponto. Eu acho que esse é o caminho. Vamos se preparar para isso. E vamos lá. John fez o convite, né? E você aceitou e entendeu que poderia ser um grande projeto. Mas o que você viu nele e o que você viu nele, que isso definiu você estar junto até hoje? John, o que foi que você viu nele, que você olhou para ele e viu que ele se tornaria uma sociedade produtiva, ou seja, essa sociedade que hoje está há mais de 10 anos junto? O que foi que você viu nele? Pronto, em relação à empresa, foi a continuação da nossa amizade, né? A gente tinha aquela amizade lá dentro do curso, inclusive eu estava no momento até bem que eu tinha largado tudo para estudar. Eu larguei meu emprego, CLT, para estudar 3 anos, eu disse, eu vou fazer alguma coisa, eu não sabia o que era. Então, nessa questão a gente faz amizade com algumas pessoas e eu fiz amizade com o Elcio porque ele estava sempre ali estudando, era um cara sempre atento, questão técnica que eu tenho, detalhes assim de estudos, ele tinha capacidade muito maior até hoje do que eu em relação a isso, mas eu tinha a questão da conexão com pessoas e tudo, e eu me conectei logo com ele. Então, para me passar de ano, eu digo, vou colar logo com ele. Vou colar que ninguém entende. Boa. E aí nasce a 30, né? Eu vi algumas fotos de John no início da caminhada de vocês. E no início é sempre turbulento, né? E vocês sabem que assim a sociedade ela é construída com o tempo, né? Porque a sociedade, eu acredito hoje que ela está muito vinculada mais aos princípios que você segue do que aos resultados. Sim, os resultados que você tem hoje é apenas a resposta de princípios que você seguem juntos. Por exemplo, existe um momento do empreendedorismo que só pode guardar. Se vocês dois não tiverem com a mentalidade de guardar, o outro quiser gastar, o outro guardar, vocês não estariam aqui. Então, eu quero entender isso. Como vocês se alinharam em momentos difíceis, momento de crescimento, momento de investimento? Como vocês se alinharam? Porque, tipo assim, John ele tem uma mentalidade diferente que a sua, você também. Mas vocês precisaram entrar em sintonia, tá bom? Por que eu falo isso? A primeira vez que John falou sobre você me impactou muito, principalmente pela lealdade. Eu estava no almoço com ele e ele falou assim: Benção, eu tenho que comprar o iPhone, né? Tô querendo mudar de celular para mim e para meu sócio. Então aquilo me impactou muito, porque eu via que ali tinha uma verdadeira lealdade quando você não estava. Então ele não tinha muita amizade comigo. A gente estava no início de uma comunicação e aquilo ali me marcou. Porque hoje no mundo dos negócios é muito difícil você encontrar alguém que seja leal a você, né? Então essa lealdade ela foi construída. Então eu quero saber de forma real, porque assim, a sociedade, para ela ficar madura, é tempo, são 10 anos, né? Mas eu quero saber como foi. Teve problema? Pensaram em se separar? Teve algum momento em que um puxou mal e não vamos segurar? Por quê? Eu quero que quem assista saiba identificar como tem um sócio do lado dele. É por isso que vocês estão aqui, porque além de vocês ser referência de resultados, vocês para mim são espelhos de sociedade. Então, o que é que eu quero passar para o público? Que eles, através da sua experiência, entendam. Porque muitas pessoas hoje, que estão começando, precisam de um sócio. Você é bom no posicionamento, mas você é bom no operacional. Então uma coisa se completa, é distribuída a energia. Enquanto você opera, ele capta cliente, vice-versa. Então, às vezes, eu só sozinho, eu tenho que estar atrás de posicionamento, marketing, estratégia, eu que tenho que fazer a parte operacional. Então, se tivesse um sócio, consequentemente, a gente ia ter um poder de crescimento
muito maior. Então eu quero que vocês falem um pouco em que momento, se já houve discussões, se já passou um mês. Eu quero que você conte essa experiência sobre a sociedade. Em algum momento vocês pensaram em abandonar a sociedade? Teve algumas discussões? Pode ficar à vontade. Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto, antes de tudo, é a gente entender que a pessoa tem que haver princípios. Se a pessoa ela não tem princípio, ela não entende. Porque quando você choca com outro, você entra numa desavença, você tem que entender que essa outra pessoa ela também tem que haver esse princípio. Então acho que isso é primordial. Se você tem uma pessoa de princípios, isso aí já é um bom início. Então, e a gente precisa entender que brigas, desavenças, vai acontecer. Ou você aprende que você tem que saber lidar com isso e entender que o quê? Quando eu ou o John, a gente está brigando, e isso não é uma coisa de que, digamos assim, é raro. É direto. E a gente precisa entender por quê. Porque toda vez que tem uma decisão na empresa, ele vai expor a opinião dele e eu vou expor a minha. E qual é o ponto que dessa desavença? É uma venda. Ele tem que me vender a ideia dele e eu tenho que vender a minha. Parabéns. Então, o ponto é, nós dois estamos entre um bem comum em que nós precisamos o quê? Que a empresa cresça, que a empresa evolua. Parabéns. Então, se John está expondo a opinião dele, é porque ele acredita, através do conhecimento dele, através da experiência dele, de que aquela opinião dele, ela é a melhor opção à empresa ser tomada. E através desses dois pontos, a gente precisa entender. Ele vai expondo os pontos dele, eu vou expondo os meus, e a gente vai tentando conciliar isso, né? Porque às vezes tem pessoas que não conseguem entender essa diferença, de que ele tem a visão dele, né? O marketing tem a visão dele, o operacional tem a dele. Mas se o operacional não parar para ouvir o marketing e você entender que tem que existir esse diálogo, parabéns, a empresa não cresce. Agora, qual é o principal ponto? É eu entender que ele está expondo a opinião dele pelo bem da empresa. Ninguém quer destruir a empresa. Então, se ele está falando não isso, eu tenho que ouvir. Não é algo contra um contra o outro, entendeu? Parabéns. Então, que visão massa. Isso aí que vocês fizeram eu clarear. A sociedade, ela tem que ser instituída, esquece a física e vai para o CNPJ. Então, a visão da opinião da sociedade, ela tem que vender o crescimento da empresa. Sim, exato. Olha que coisa extraordinária. Vocês estão falando. Por isso, né? A briga não pode ser porque seu sócio pensa de um jeito. A discussão tem que ser o que a sua mentalidade vai gerar resultado na empresa. O que você está falando, me venda essa ideia de que se a gente fizer, vai dar certo para a empresa, para nós, para o conjunto de todo mundo que está ao redor da empresa. Então, essa ideia, ela pode mudar a vida de muita gente, né? Porque o que você está falando é muito fora da curva. Até eu estou aqui impressionado com sua resposta, porque eu tinha um pensamento que eu tinha que pensar como amigo. Não, esquece a amizade. É isso, me venda a sua ideia para nossa empresa crescer. Se a sua ideia for boa, a gente gera. Mas vamos lá, você tem um pensamento real e ele também tem. Quando eles se chocam e vocês dois ficam em dúvida sobre a tomada de decisão, existe um conselheiro para que auxilie você nessa tomada de decisão? Vocês sempre buscam essa terceira pessoa para que apontem dentro da sua realidade e da realidade dele, que pode, tirar 10% da sua realidade e 10% da dele, fazer uma adaptação e colocar as duas. Como é que vocês fazem Jefferson, isso? Em relação à sociedade, né, muitas vezes o que fala sobre, um exemplo, o que me incomoda, pode me incomodar em Elcio, é algo que eu não tenho. É algo que talvez sempre o outro, o que reflete em você, como é que se diz? O que tá em mim ali me incomoda, às vezes que ele faz, que me incomoda, né? Não tem a ver com ele. É o perfil dele, eu tenho que aceitar. Parabéns. Então a gente passou por um processo de estudo, muito estudo. A gente já investiu muito, né? Muito. Se a gente for falar em valores aqui, é capaz de vocês se assustarem em relação a isso, né? Mentoria, pessoas que têm qualificação para poder dar um aval, um exemplo. A pessoa dizer, olha, John, não mexa com ele que ele é bom fazer isso aqui. Isso foi acho que um divisor de água, quando a gente fez uma análise comportamental, né? Elcio é bom nisso. Isso aí diminuiu muito as brigas, né? Porque a gente queria fazer um que o outro tava fazendo. Eu não posso competir com ele na área dele, entendeu? Como ele também não vai competir na minha área, porque a gente sabe que cada um tem habilidade natural.
Parabéns. Que isso eu acho que é o dom divino que Deus nos dá em relação a nosso poder. Quando você entende realmente do que você é bom, ninguém vai questionar porque você vai gerar resultado. O mínimo que a pessoa estude sobre perfil comportamental, ele vai entender que ele não pode exigir algo daquela outra pessoa porque aquela pessoa ela não consegue lhe dar isso. Entende? Boa. Então, quando você estuda, sabe que John tem um perfil comunicador, então eu entendo que eu posso extrair a comunicação de John, mas todo perfil comportamental tem alguns pontos que você não pode exigi-lo. Não é que ele não possa desenvolver, mas que é mais difícil para ele do que para mim. Boa. Não existe conflito, diminui muito. Hoje a gente tem conflito em relação a algumas ideias, mas não é como era no começo, quando a gente entendeu de fato. Exato. Isso. Não existe uma briga de eu não posso me comparar com Elcio e Elcio não se compara comigo como eu não me comparo com você. Boa. Entende? A gente tem que tirar o ego da mesa. Tem que tirar o Parabéns, ego, parabéns. Então não existe, então o primeiro ponto é não ter comparação e entender que eu Exato. tenho que olhar para John, olhar para Eldo e dizer assim, ele tem aquela habilidade e aquela habilidade dele eu não consigo gerar o resultado que ele gera. Exato. E aí vocês dividiram, né, essas habilidades que cada um domina e consequentemente conseguiram chegar nos resultados. Mas eu queria que você falasse, vamos falar um pouco sobre de como hoje, na visão técnica que vocês têm, né, pela questão de amadurecimento de sociedade. Por que eu estou pegando tanto no ponto de sociedade? Porque se eu for falar do seu resultado, ela é amplo. Vocês têm resultado. Eu não tenho que falar do que vocês fizeram. Sim. Eu estou falando de sociedade porque é um tema muito duro. Realmente. E tem muita gente aí sofrendo e querendo uma pessoa para ter sociedade e não consegue detectar como identificar. Então, dentro da maturidade de vocês, com 10 anos juntos, passando por diversos problemas, né, financeiro, social, estrutural, operacional, marketing, porque a empresa é isso, ela oscila a todo momento. Então, hoje, você está caminhando com a sua maturidade e você precisa de um sócio para gerar energia. Quais são os 3 principais comportamentos que você olha e faz um mapeamento daquela pessoa? 3 principais que uma pessoa hoje que estiver ouvindo esse podcast dizer: rapaz, eu quero abrir uma mercearia, mas eu queria um sócio. Você vai dizer 3 e ele vai dizer 3 que a pessoa tem que mapear nessa pessoa. Acho que o primeiro ponto é a pessoa estar aberta. Muitas pessoas dizem da boca para fora que quer ter uma sociedade, mas no fundo ela está retraída. Ela não está aberta a dividir, porque a sociedade é sobre dividir. Então, se você consigo mesmo não consegue entender que você vai somar com outra pessoa, que nesse caso dividir não é diminuir, dividir é somar, é multiplicar. Então acho que esse é o primeiro ponto. Antes de você procurar algo em outra pessoa, busque em si mesmo. Entenda se você realmente está preparado. Aqui você vai ter uma outra pessoa diferente de você e que você vai ter que estar juntos. Vocês vão escolher trilhar um caminho juntos. Amém. Parabéns. E que vocês vão procurar isso, né, em comum acordo para o melhor de algo que você está constituindo, algo que você está criando. Então, quais são os 3 principais pontos para mim? Acho que o primeiro, os princípios. Está alinhado com você? Como é que é essa pessoa que você está olhando perante a família, perante a sua esposa? Então, olhe para isso. Essa pessoa é leal à sua família, é leal à sua esposa ou não? Então, se ela nem sequer é leal à sua família ou à sua esposa, por que ela vai ser leal a você? Amém. Forte, varão. Entende? Então, se daí você já percebe que ela é uma pessoa, sei lá, que trai, que não é fiel às pessoas que são do seu sangue, a quem ele escolheu estar perante a família, ele não vai ser leal a você. Porque daí já parte que os princípios dele não estão alinhados. Parabéns, forte. E o terceiro, varão? O terceiro, eu acredito que é complementaridade. Você entender que não procure uma pessoa igual a você. Se você é uma pessoa técnica, procure uma pessoa oposta para lhe confrontar, para lhe desafiar a fazer você crescer. Não quer alguém igual a você, não. Porque você vai trazer esse seu ponto que você é forte, mas o outro ele vai somar em algo que você é fraco. Então a empresa não é só sobre um lado, são sobre 2 lados. Por isso que muitas pessoas você vai ouvir, 2 sócios. Tem franquias que só exigem que você seja franqueado se você tiver 2 ou 3 sócios. Você tem noção disso?
Agora, por que que elas imaginam isso, essa franquia? Porque ela já entendeu que uma pessoa vai focar no operacional, outra pessoa vai focar no comercial e talvez outra pessoa vai para o administrativo. E isso são perfis totalmente diferentes. Parabéns. E que vai gerar esse confronto e tem que ser gerado. Porque o confronto, repito, não é para diminuir, é para somar, é para aumentar e crescer a empresa. Então, esses pontos eu acho que é primordial numa sociedade. Parabéns. E você, meu amigo John? Vi um cara hoje. Chega pra você, tá conversando. John, tal. Queria fechar uma sociedade. Qual o mapeamento que você vê nesse homem, nessa pessoa, nessa mulher, que você diz, ela é digna de estar ao meu lado? Como o Elcio já apontou algumas questões, né? Vou falar sobre questão de mentalidade, né? É importante a pessoa ter uma mentalidade de entender. Eu falo a mentalidade de abundância, né? Porque o que é a questão? Quando você pensa na mentalidade escassa, você não consegue deixar de ter algo agora para investir para algo no futuro. Então, eu acho que é um dos pontos principais, eu acho, da sociedade, é você estar alinhado nesse sentido. Você, como o Elcio falou, né, você tem que estar já disposto a isso, você tem que buscar isso dentro de você e buscar uma pessoa que tenha uma mentalidade de algo além. Você não vai querer viver o momento agora para você fazer um investimento, às vezes, sei lá, o que for, de maquinário, um curso, né? Que tem cursos que a gente fez que valia um carro todo ano. E a gente tava ali fazendo. Então, não é todo mundo que vai conseguir ver um exemplo. Você vai tirar o mínimo ali para você poder viver como uma pessoa normal, simples, vamos dizer, um pouco mais do salário mínimo, mas você está pagando um curso desse. Porque a pessoa, se ele não tiver essa mentalidade, ela não consegue. E não consegue quebrar as barreiras. E aí vai vindo, sempre vai ter o próximo degrau, e no próximo degrau sempre você vai ser, um exemplo, não vai saber de nada. Você sempre um exemplo, por mais que a gente tenha algum tipo de conhecimento hoje, o próximo degrau que a gente não sabe de nada, a gente tá começando do zero. Então, para você quebrar essa barreira, é preciso que você tenha uma mentalidade. Primeiro vem o pensamento e depois vem os resultados, as atitudes e os resultados, né? Eu acho que a mentalidade é fundamental. Interessante essa parte de John, mentalidade. Eu dei uma aula de princípio, né? Uhum. Você deixou ali um funil de princípios. Sim. A realidade é essa, um funil de princípios comportamentais que você vai olhar e vai definir. E aí depois John vem falar de mentalidade. E a mentalidade é muito importante. É entender que o meu sócio, ele tem que entender a viver com o custo de vida baixo, mas com o poder de investimento em conhecimento alto. Exato. Então, o que John está dizendo é fantástico, porque são poucos. Porque vamos dizer lá que o curso é 40 mil para os dois. E o meu sócio acha que os meus 20 mil eu tenho que comprar uma moto nova. Isso vai gerar um contrito muito grande. Porque se você viaja sozinho, investe nos 20 mil e vê seu amigo de moto enquanto você estuda, quer dizer que o seu conhecimento é usado para multiplicar. E o dele é para ele estar desfilando. Uhum. Então, por ego. Então, outra dica poderosa de John, quando você for identificar, é sobre a mentalidade. Conversa com essa pessoa. Se você tivesse 30 mil aqui agora, o que é que você faria? Eu converso muito com as pessoas assim, para eu saber a mentalidade da pessoa. Exato. Eu faço uma pergunta. Varão, se você tivesse 40 mil agora, você faria o quê? Fazia aquilo, eu amém. Tá bom. Porque às vezes você olha para uma pessoa, você vê um perfil bacana, mas quando você vai para essa parte da mentalidade, ela tá toda escassa. A escassez não tá sobre não ter, é sobre o que você vai fazer para prosperar. Né? A prosperidade, ela nasce primeiro dentro de você. Amém. E assim, quando você quer atingir o nível de cliente que a gente atinge hoje, através dessa mentalidade que a gente buscou, investiu. Então, quando você se encontra com uma pessoa que está ali no mesmo nível que você, ele vai lhe escutar, ele vai lhe entender, ele vai lhe contratar, ele vai pagar caro, porque ele sabe que você é uma pessoa que está na mesma frequência. E para você subir a frequência, existe essa questão, né? Que o resultado, primeiro ele vem em você, para depois ele se... tudo hoje que é exposto no nosso resultado vem do que a gente cresceu por dentro. Não existe empresa rica com dono pobre mentalmente, né? Amém. Ô John, Varão, fazer outra pergunta. Decisões ousadas leva sempre para outro nível.
Só que quando você trabalha em sociedade, a ousadia pode estar em você e no varão aqui não pode estar. Já aconteceu de você querer tomar uma decisão ousada que gerou resultado e John dizer vai dar certo? Ou o John pensou numa decisão ousada e você ficou meio que... E como vocês lidaram com isso? Existe o tempo, acho que, de cada um maturar a partir do perfil. Então, imagine que uma pessoa... Por isso que a importância, volto a dizer, de entender o perfil. Então, o John, ele pode ter uma iniciativa muito mais rápida do que eu. Então, talvez ele tenha um impulso, uma ousadia mais rápida de tomar uma atitude. Mas porque ele não pensa, ele não planeja. E talvez o meu perfil, eu vou parar, eu vou pensar, eu vou analisar para chegar na mesma conclusão que ele, muitas vezes. Mas que eu vou demorar mais do que ele. Eu vejo o outro lado da ponte, mas quem constrói a ponte é ele. Entendeu? Mais ou menos isso. Show de bola. Ele às vezes ele vai mapeia, John, apontar. beleza. Tá Mas certo. peraí, calma. Vamos ver aqui como é que vai Peraí, calma. Vamos olhar aqui. Então, Boa. por isso que é importante a gente entender o Então perfil. ele vem com a ousadia e você vem com Como essa ousadia vai ser possível? Como essa ousadia? Baça. Não é Top. um exemplo dizer que não existe, entendeu? A gente sempre, eu vou ali, vamos fazer isso aqui. Não sei como, eu geralmente não sei. Aí Elcio chega e começa Eu vi até recente, Massa. Flávio Augusto fala, acho que foi Flávio Augusto falando sobre isso. O Jota estava falando com Flávio Augusto, ele falava que Flávio Augusto ele não tomava decisão na mesma hora. Ele disse, me dê uma semana. Ou seja, ele não disse nem sim nem não. Ele dizia, me dê uma semana. Ele vai pensar tudo, aí daqui uma semana ele pensa. Porque as pessoas querem dizer o sim ou não na mesma hora. Ou e barrar o sonho do outro, a ambição do outro. Não, peraí, calma. Vamos parar Parabéns. aqui. Você já viu aquilo, mas eu talvez não vi isso ainda. Entendeu? É isso da abundância. E talvez ele já teve essa visão de futuro, de que vai ter aquilo, que é possível aquilo. Eu não vi ainda, mas peraí, me dê o meu tempo aqui para eu conseguir enxergar isso. Parabéns. Eu ouvi uma entrevista que a menina falou bem assim: se eu não tiver poder de escolha, não é um bom negócio. Tipo, chegou um negócio aqui pra mim, nós tem que dizer agora, tem que ser agora. Não é um bom negócio. Por que não é um bom negócio? O bom negócio dá tempo pra pensar. Exato. Faz com que você pense os pró e o contra. O lado positivo e o negativo do negócio. Nenhum negócio é 100%. Tem risco. Tem um lado bom, tem um lado negativo. Então, essa questão aí muito sábia, da hora, que tipo, ele vem com a ousadia e você vem com planejamento. Peraí, John. Quanto tempo a gente tem para tomar essa decisão? Olha, tem 15 dias. Então deixa eu estudar. E tipo, isso faz o jogo virar. Porque enquanto ele tá lá, como você falou, do outro lado da ponte, você tá na construção. Exato. E vamos falar sobre crescimento. Eu acho que é bastante importante falar sobre crescimento. Vamos falar sobre os momentos certos de tomar decisão. Do que se trata de, por exemplo, você sabe que aquele investimento dá certo. E talvez ele olhe aquilo ali de forma bem... E quando se trata de dinheiro, trata de risco. Como enfrentar isso? Né? Principalmente, né, na questão de dinheiro. Como é que vocês lidam com isso? Né? Na questão de financeiro. Como é que vocês trabalham esse equilíbrio emocional financeiro nas tomadas de decisão? Todo crescimento dói. Se ele não for dolorido, se você não der aquele friozinho na barriga, não é crescimento. Amém. Então, todo crescimento em que houver um alto impacto de investimento vai gerar aquele friozinho na barriga. E vai gerar aquele medo, porque é uma coisa que você não chegou nesse nível ainda. Você ainda não está naquela frequência, então, caramba, será que esse é o caminho mesmo? Então a gente tem que chegar aqui, enfrentar esse frio na barriga e, claro, sentar. No meu caso, sento, planejo, estudo, vejo quem já fez isso. Cara, me dê esse conselho aqui. Será que faz sentido isso? E a gente buscar, né, botar os pés no chão. E assim também uma coisa para complementar, que às vezes a gente faz uma coisa e não dá certo, acontece, você tem que estar preparado para isso. E não desistir, continuar. Parabéns, forte essa palavra. Porque muitas vezes a gente começa e dá errado. O primeiro passo do sucesso é dar errado. O primeiro passo é dar errado. Se você nunca deu errado, meu irmão, você nunca vai saber o que é sucesso. Forte, velho. É real. Entendeu? Forte, poderoso essa palavra. Se não der errado, não tem sucesso. Exato. Às vezes a pessoa vê um acerto que você teve, mas não vê os seus 10 erros. Exatamente. Amém.
Aí é teste, você vai testando. Vai. Uma hora, pô, isso aqui deu certo. Meu amigo, quando você aprendeu agora, você saber ter o resultado naquilo ali, ninguém mais... O aprendizado tá aí. Entendeu? Um exemplo, você ganhar R$1.000, certo? E você você criar R$1.000. Qual é o melhor? Forte que você tá falando. Então é nesse ponto que o empresário, o empreendedor, ele tem que trabalhar. A mentalidade dele de produzir, né? E ele, para ele avançar, um exemplo, agora eu quero ganhar 2, como é que eu faço? 3, como é que eu faço? E você vai aprendendo. Chega uma hora que você vira, isso aí já fica tranquilo. Pronto. Agora a gente já falamos sobre como começou a 30. Falamos também sobre como identificar os possíveis sócios. Lembrando que a identificação não significa que vai dar certo, tá bom? A identificação é apenas uma seleção para você errar menos. Porque existem pessoas aí que são 171, que nem o povo fala, né? Cria aquela camada, você cai no golpe do vigário, infelizmente. Só que essas técnicas que eles estão passando, existe uma chance de 80% de dar certo. Porque não tem como a pessoa se camuflar de uma forma e outra. Tudo isso que ele disse, existe um tempo de adaptação. Não é você olhar de um cara e fechar negócio com uma semana na sociedade, não. Existe um tempo de você estar convivendo, conversando, né? Botar um pouquinho de dinheiro ali para rodar, para ver como é que funciona. E com o tempo e essas estratégias, você vai conseguir identificar quem é seu verdadeiro sócio. O sócio não vem do dia para a noite, existe uma construção, né? Mas vamos falar de como dividir. Eu acho que acredito também que um dos maiores problemas de uma sociedade, que eu vejo muito, eu não tenho trauma, sabe? Não tenho trauma de sociedade, mas eu vejo muitos empresários aí que estão passando por situações difíceis por causa de sociedade. E um dos principais pontos é confundir a amizade com a empresa. Ou seja, eu tenho aqui a empresa da 30, a vida pessoal de John, o problema dele, né? Então o John, infelizmente aí... Mais ou menos, viu? Não, assim, tô falando questão pessoal. Não, mas assim, a vida pessoal, ela reflete no empresarial, entendeu? Então, mas eu tô falando assim, porque assim, você porque já tá com nível de consciência maior, ou seja, hoje você já tá maduro. Né? E no início de um empreendedorismo, da pessoa que está iniciando a sociedade, ele não tem essa mentalidade poderosa que você instituiu hoje. Então, é normal do cara confundir. Não, eu sou empresário, mas eu tenho a minha vida pessoal aqui. Eu não vou contar a ele o que eu tô gastando, o meu cartão de crédito. Então, tipo, a gente somos amigos. Só que o que acontece? Infelizmente, eu entro numa dívida alta. Né? E aí, por tanta amizade que eu tenho com o meu sócio, eu tenho que chegar para ele e dizer: eu me meti nisso, mas cara, você não me contou, tá errado. Não, a gente vai ter que tirar dinheiro do caixa. Isso é o que mais acontece. É real. Por mais que vocês não estão vivendo isso porque vocês vocês decidiram pagar o preço pelo conhecimento para evitar tudo isso. Existem muitas pessoas que estão afundadas porque entrou numa sociedade e o cara se meteu em vários problemas e isso foi influenciado no CNPJ. Então o cara chega e diz: eu estou endividado, eu preciso tirar o dinheiro da empresa para pagar minha dívida. Então, como vocês entenderam que a vida pessoal tem que estar mais estabilizada do que a vida da empresa? Porque assim, se eu não estou bem pessoalmente, na minha casa, gastando muito, no final do topo vai bater na empresa. E no final do topo... às vezes pode não bater no financeiro, mas bate na questão da mentalidade e do resultado, né? Do você resultado. Não vai se comprometer. Pronto, entendeu? Então, o que eu vejo mais isso. Pronto, como foi que vocês fizeram? Assim, olha, pessoal é pessoal, amizade é amizade e negócio é negócio. Quais foram as... Existem regras entre vocês, eu acredito muito. A gente entendeu que existe algo maior do que a gente, que é a 30, né? Hoje a empresa ela é maior do que a gente. Né? A gente é pequeno, porque existe toda uma equipe, existe várias pessoas, várias famílias que dependem da empresa para sobreviver. Entendeu? Que são pessoas que acreditaram e estão com a gente no projeto, algumas há 3, 4 anos, outras agora, né? Mas a gente tem que entender que a empresa, a empresa é o foco, né? E daí a gente vai também conseguindo viver dali, dentro daquele limite. Dentro daquele limite. Então existe uma linha hoje, vamos lá. O que não pode na sociedade hoje de vocês? O que não pode de forma alguma?
acontecer dentro da sociedade da 30, de vocês dois? O que não pode acontecer? Não pode. Acho que o primeiro ponto básico, eu acho que de qualquer empresa é não dividir, não misturar as contas pessoais de pessoa jurídica. Acho que isso já responde também aquele ponto que você falou. Existe essa diferença. Existe o ponto pessoa física e o ponto pessoa jurídica. Não, porque tem muito empresário que vai aí misturando, aí não sabe nada e não sabe o que é pessoa física, aí quando vê sair o pagamento da pessoa jurídica, embola tudo, não tem um controle financeiro, não sabe o que é um relatório financeiro. Então acho que o ponto é você entender, não, aqui é pessoa jurídica, aqui é pessoa física, né? E deixar essa linha tênue e clara, para que uma coisa ela não interfira na outra, né? Eu acho que isso que é um ponto. Se a gente está trabalhando em prol da empresa, a gente precisa ter essa clareza visual em termos de financeiro, né? E claro que isso é um problema até tributário, muita gente que mistura as coisas, então isso é bem complexo. Às vezes né? também um exemplo, você tá ali, você tá com muito dinheiro na conta, você achar que aquele dinheiro é seu. E só que existe oscilações do mercado, né? Parabéns. Então, se você não tiver, se manter ali, no seu mesmo padrão, né? Vai aumentando aos poucos. Porque é melhor você ter uma empresa rica e você ser pobre do que você ser rico e sua empresa ser pobre. Porque a fonte está nela, o investimento está nela. Entende? Então, quando você entende a questão do pouco, o pouco que você vai tirando, a empresa vai crescendo, você vai começando a ter mais conforto em relação a ganhos. Você vai tendo um ganho bem... dificilmente você vai, um exemplo, ter oscilação, porque você já está tirando o mínimo e o que tiver... tem muito pouco, tá lá na empresa. Tá multiplicando. Você nem esquece que aquele dinheiro é seu. Chega um momento, obviamente, que você vai chegar, vamos agora aqui fazer uma divisão saudável, entendeu? Sem comprometer a empresa e botar tudo a perder. Eu tô muito feliz, porque esse é o primeiro papo da gente para falar de sociedade, porque eu nunca sentei para falar com vocês, porque eu sempre quero trazer a realidade pro podcast. Para não dizer, foi nada, não. Aqui é real. É algo que é para mudar a vida das pessoas que assistirem. Então, foi uma aula de muita maturidade, apesar de ser muito jovens, né? Tem uma trajetória linda da 30 aí para ser construída. A cada dia que passa, vocês estão subindo a régua, né? Do faturamento, né? Da questão do posicionamento, a questão dos clientes. Cada dia mais clientes de alto nível têm procurado vocês. E para a gente fechar com chave de ouro, eu queria que vocês dessem um pequeno mapa. Vocês já deram um mapa, mas eu quero resumido, para que a pessoa que ficou até agora seja agraciada pelo pequeno mapa de sociedade. Você vai dar o seu direcionamento e John vai dar o dele, para que essa pessoa que ficou até agora com a gente, de forma simplificada e objetiva, vocês direcionem ele não só a ter uma sociedade, mas fazer com que a empresa venha produzir, venha crescer, né? E hoje vocês são fera, né, cara? Existe um grupo, existe engenheiros debaixo da direção de vocês, existe arquitetos, pedreiros, existe hoje um operacional gigante, várias obras sendo tocadas. Enquanto vocês estão aqui entrevistando, a 30 tá rodando. Então, vocês criaram um processo, né, de operação muito massa, muito, eu posso falar, muito estratégico, né? E eu queria que você desse esse mapazinho aí, para que a gente pudesse fechar com chave de ouro falando sobre sociedade. Perfeito. Acho que o primeiro ponto para quem está em casa e está ouvindo é: pegue seu ego, jogue de lado, entenda que você tem defeitos, que você tem erros e você não é uma pessoa perfeita. Você precisa de uma outra pessoa diferente de você para que some, certo? Isso vai doer. Essa outra pessoa vai falar coisas que você não consegue entender por quê, porque ela é diferente de você, lembre disso. Mas ela vai estar ali para somar, juntos, pelo bem comum, para construir um império, algo realmente superior, em que, se você estiver sozinho, você não chegaria nem perto disso. E entender que vai existir essa diferença, e você vai jogar seu ego do lado, e você vai construir algo realmente superior, né? Então acho que esse é o principal ponto. Pegue seu ego, jogue de lado e entenda que a gente vai construir algo que maior. Parabéns. E você, meu amigo John?
Eu acho que a busca na sociedade é semelhante a um casamento, né? Realmente, eu acho que é um relacionamento. Você tem que imaginar se você ficar com essa pessoa além do trabalho. Se você imagina essa pessoa na sua vida. Porque tudo o que essa pessoa tiver de bom ou ruim vai vir para você. Então você tem que olhar muito também o passado, né, dessa pessoa, ver se ela está resolvida com o seu passado, caso tenha algum tipo de alguma situação, né? Se isso, verdade. Quando você tem um relacionamento verdadeiro, dói. Ele não é fácil. Um relacionamento de mentira é fácil, é ali massageando o ego do outro. Isso aí é um relacionamento que as pessoas gostam e é o que muitas vezes eu acho que tem um erro na sociedade. Você busca a pessoa que mais lhe agrada, mas não a que lhe confronta. Entende? Então, você tem que entender que o seu sócio é uma pessoa que ele vai lhe confrontar, mas é pro seu bem. Você tem que entender, é pro meu bem ou é pro bem dele? Entende? Então você tem que se resolver em relação a isso, para que você tenha uma sociedade, eu acho, mais entender a longo prazo, né? Caramba, essa pessoa aqui é uma pessoa que eu estaria com ela, independente de ser sócio ou não. Pronto, é isso. Quando tem amizade e tudo, eu acho que é bem tranquilo, porque é uma pessoa que você quer estar ali por perto. E outra, todo mal que você vai fazer pro seu sócio, você tá fazendo para você. Não tem como. É isso. Se eu quiser, um exemplo, se eu pensasse qualquer coisa ruim pro meu sócio, é como se eu quisesse dar um tiro no meu pé. Se ele tiver ruim, você tá ruim. Entendeu? Como um depende do outro, dessa forma. Pessoal, eu tô muito feliz porque Deus ele tem trazido pessoas reais e verdadeiras para esse podcast. E vocês, podem ter certeza que eu admiro muito vocês, de verdade, pelo posicionamento. O resultado é só a consequência do que vocês se tornaram. Então o resultado, ele é natural. O que faz eu ter vocês como referência é pelos princípios que vocês seguem. Então, quero lhe agradecer de verdade novamente, porque eu tenho certeza que depois desse podcast, quem assistir, quem tá para ter uma sociedade vai brecar, quem tá numa sociedade vai se organizar, e quem tá prestes a acabar uma sociedade vai voltar atrás e se organizarem novamente. Então você não sabe como você vai mudar a vida de pessoas através desse podcast. É por isso que eu pensei em vocês como fazer uma grande sociedade em 2026. Que para mim vocês são referência nisso. De verdade, é difícil você ver pessoas com essa convicção, com essa necessidade de dizer, caramba, a gente tá errando aqui, vamos pagar alguém, vamos conhecer pra gente não acabar. A gente não pode acabar, não. É briga, contenda, tira do caixa, tá, daqui a pouco um quer pegar o outro, enfim. A realidade tá muito mais dolorosa. Então quem ouvir vocês, eu tenho certeza que vai ser, se quiserem, né? Se quiserem ouvirem, serem confrontados, serão transformados na sua sociedade e, consequentemente. Agora, para fechar com chave de ouro, uma dica para o sucesso em 2026. Uma dica para o sucesso em 2026 não foque em qualquer tipo de conflito, né, externo. Foque em algo interno e eu digo a você, é o melhor ano para quem quer prosperar em 2026. Apesar de todo o mercado, essa movimentação, você tem que ir contra essa maré e limpar sua mente de informações e conflitos externos, né? Foque realmente no que você faz, faça o básico ali que você já vem fazendo, continue, só siga, esqueça qualquer tipo de conflito externo. E a minha dica é, esqueça todas essas dispersões que 2026 vai ter. É um ano perfeito para você desfocar. A gente vê um ano de Copa do Mundo, de eleição, de feriados, e muita gente vai estar o quê? Focado nisso. E quem realmente quer crescer vai realmente focar no seu objetivo. Amém. Eu comecei o ano, quando eu estava sentando e setando minhas metas, dizendo, eu preciso focar naquilo que é importante. Não é sobre o ponto final, a meta, mas o que eu preciso fazer para que, se eu fizer, vai me levar lá. Então o ponto é, foque no processo e o resultado virá. E 2026 é o ano de quem realmente focar nisso aí. Eu acho que e esquecer separa os homens dos meninos, né? Quando tem esse tipo de... um ano de eleição, política, vai separar os homens dos meninos. Muita gente já vai ficar aí. Reclamando porque o problema foi isso, aquilo. Mas se você ficar focado nisso aqui,
Ninguém vai vai vir lhe problema, segurar. você com a solução. Problema, você focado na solução. A sua mente, ela vai. Toda hora que vier um problema, você vai vir com solução, porque você só tá focado nisso. Então, o recado foi dado. Aqui não foi um podcast, foi uma mentoria. De graça, eu nunca vi um negócio desse não. Pancada de manhã, meio-dia e de noite. Agora uma pancada que vai levar você a outro nível. Eu tô muito feliz. Vocês são fora da curva, têm minha admiração. E eu quero lhe agradecer por ter vindo A até o gente podcast. que agradece, viu? Honrado. Acreditado no projeto do Papo de Benção. E que Deus abençoe. E mais um podcast se encerrando. E tamo junto. E vamos pra cima.